Desde segunda-feira, o nosso irmão missionário Jani está de férias. Importante essa informação. Você não vai ligar para ele. Posso ouvir um amém? Não vai fazer visita a seu parente. Não vai visitar seu parente no hospital. Não vai atender sua ligação de madrugada. Se eu pegar ele fazendo isso, ele vai ser disciplinado. Que eu sei, se você ligar, ele vai atender. E vou procurar saber quem fez isso. Eu vou atrás. Tá certo? Deixa o irmão descansar. Tá bom, gente? Pela sanidade mental, pelo descanso físico, pelo apreço que os irmãos têm a ele. Deixe-o descansar em paz. Não definitivamente ainda. Por um mês apenas. Tá bom? Eu estou com o livro dele aqui. Quando a graça substitui a desgraça. Esse é um livro que tem informações muito preciosas sobre o Evangelho. Já presenteei muito desse livro aqui para pessoas. E eu instruo aos irmãos que comprem esse livro, ainda que você tenha, mas que dê para alguém que não tenha. Procure o Jani, ele está ali hoje. Ele veio cultuar, tá certo? Pode procurar ele, pode procurar a Vera. Leve exemplares, tá? Desse livro. Não só vai abençoar a vida dele, mas a vida também daqueles que receberem esse material. Tá bom, meus irmãos? Eu estava aqui embaixo com os nossos embaixadores e eu tive a oportunidade, o privilégio de partilhar a palavra de Deus com eles. Por isso que não participei do início da liturgia com os irmãos. Hoje eu quero trazer para a nossa reflexão o Salmo 66. Salmo 66 nos sinaliza que nós estamos quase terminando o segundo livro, tá? Vai terminar no Salmo 72, o segundo livro dos Salmos. São 5 livros, então nós estamos quase terminando o segundo livro. E nós vamos ler. Ele é um salmo de louvor a Deus por tudo o que Deus faz, tudo que fez. E o salmo diz assim: aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, como tuas obras são grandiosas, teus inimigos se submetem a ti pela grandeza do teu poder. Toda a terra te adora e te canta louvores. Eles louvam teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Pelo seu poder, ele governa para sempre. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se exaltem. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor, aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, colocaste uma carga pesada sobre nossos ombros, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos levaste para um lugar de fartura. Entrarei em tua casa com sacrifícios
cumprirei meus votos, votos que meus lábios pronunciam e minha boca prometeu quando eu estava angustiado. Oferecerei animais gordos em holocausto, com a fumaça de carneiros prepararei novilhos com cabritos. Todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei que Ele tem feito por mim. A Ele clamei com minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não teria me ouvido, mas na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Juntos o verso 20, bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim seu amor. Amém. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. E agora te pedimos que o teu Espírito edifique mais uma vez a nossa vida por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O salmista do Salmo 66 traz para nós dois tipos de convocação à adoração. Em nossas assembleias, como igreja, é muito comum que numa primeira convocação, em não havendo um número específico, passamos uma segunda convocação. Há duas convocações aqui, e as convocações se sucedem não pela falta de número em uma delas, mas porque esta convocação ou estas convocações são diferentes uma da outra. Primeiro, nós vemos aqui o salmista fazendo uma convocação à adoração coletiva. Vou repetir. Ele está convocando para adoração coletiva. O que é coletivo? É de um grupo. Muitas pessoas. Na escola você aprende o coletivo disto se chama aquilo. Deixa eu ver se vocês sabem. O coletivo de cães. Então, tem gente que sabe. O coletivo de abelha. O coletivo de crente. Pegou a benção? É o povo reunido para adorar Jesus. É a igreja do Senhor. Veja como essa convocação começa. Primeira convocação aqui. A primeira convocação, a adoração coletiva, é dividida em algumas convocações. E do verso 1 ao verso 4, você vê o salmista dizendo o seguinte: toda a terra deve adorar a Deus. Você pode ler comigo o verso 1? Aclamai a Deus, toda a terra. A glória, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, veja que ele está convocando, dizei a Deus, o que devemos dizer a Deus? E toda a terra deveria dizer isso. Como tuas obras são grandiosas. Teus inimigos se submetem a ti pela grandeza do teu poder. Mais uma vez ele convoca toda a terra no verso 4. Toda a terra te adora e te canta louvores. Eles louvam o teu nome. E aqui tem uma pausa nesse cântico. Na sua Bíblia está entre colchete, interlúdio. É uma espécie de musical agora que toca nessa primeira convocação. Quando você ouve a Bíblia, o autor bíblico dizer, aclamai a Deus toda a terra, cantai glória ao seu nome. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: todo ser humano que não exalta a Deus está em rebeldia a essa convocação. Preste atenção nisso, meu irmão. O ímpio
é alguém que ainda não se rendeu ao soberano Deus que o convoca a adorá-lo. O ateu é aquele que diz, Deus não existe, e lá no fundo ele diz, na verdade eu não quero me render à ideia de um Deus que existe. Todos aqueles que ainda não pertencem ao povo de Deus devem ser gerados no coração de arrependimento. Por quê? Porque a convocação é a adoração em toda a terra. Quando Jesus ensina a oração, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu, é que Jesus também está nos lembrando que o único ato de rebeldia que houve no céu fez com que aquele rebelde fosse lançado para longe da sua presença. Você lembra disso? Agora imagina, a terra está cheia daqueles que seguem o rebelde. E a voz de Deus é o anúncio do arrependei-vos. Hoje recebi um vídeo de uma igreja que eu não sei exatamente onde está localizada, mas o vídeo da igreja dizia o seguinte: eu posso ser quem sou e sou crente. E no vídeo, o rapaz ainda disse, posso ser gay, homossexual, crente e pentecostal. Não, não pode. A Bíblia diz que você tem que se render ao senhorio de Jesus. Também na sexualidade. Mas não só nessa área, mas na vida toda. Esta convocação, aclamai a Deus, meu irmão, minha irmã, é o Rei dos exércitos passando e toda a terra cantando hosana, glórias a Deus nas alturas. Os irmãos compreendem isso? Mas aos rebeldes dizendo, não queremos aclamá-lo rei, nós temos o príncipe, e o príncipe deste é o príncipe das trevas. A segunda convocação dentro desta convocação coletiva é o salmista dizendo, vejam o que ele fez. Vamos repetir isso? Vejam o que ele fez. Veja os versos 5 a 7. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Ele converteu em terra seca, o mar em terra seca, e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Pelo seu poder, ele governa para sempre. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se exaltem. Como é que ele chama aqueles que não se rendem a Deus? Rebeldes. Meus irmãos, esta é uma mensagem muito dura. Quando lidamos com alguém que não está rendido a Cristo, estamos lidando com um rebelde. Não a nós, mas ao nosso Cristo. E o que ele está dizendo, olha, vocês precisam ver o que ele fez. Os versos 5 a 7 fazem uma alusão claríssima à travessia do Mar Vermelho. Lembra disso? E também da morte dos inimigos egípcios. Veja, não se exaltem os rebeldes, os inimigos de Deus. Vinde e vede. O que o salmista está dizendo, gente? Preste bem atenção nisso. Quando ele diz vinde e vede, será que àquela época tinha alguém que havia filmado a travessia e agora estava passando no telão? Vem ver. Não. Será que havia uma espécie de seriado televisionado, Terra Prometida, para que eles pudessem ver? Também não. Seria trágico até. Sabe o que o salmista está dizendo? Deixa eu ler de novo para vocês o que Deus fez. Sabe onde você encontra o que Deus fez?
na palavra de Deus. Quando, improvavelmente, você não se lembrar de nada do que Deus tenha feito para você, para favor seu pessoal, porque é impossível que você viva a vida sem o favor de Deus, você olha para a palavra, porque aqui está o maior dos favores. Cristo rasgando o Gólgota, atravessando aquele caminho terrível para morrer por nós. Ele não escapa da cruz porque se entrega para que nós passássemos ilesos. Perceba, vejam o que ele fez. É na palavra de Deus que nós vemos aquilo que Deus fez. Hoje estamos lendo Marcos na leitura anual, não é? Já estamos quase no final de Marcos. Ver o que Jesus fez ali deve instigar a nossa mente, a nossa memória e nos lembrar o tempo inteiro desta convocação aqui. Mas tem uma terceira convocação ainda dentro desse coletivo. E essa convocação é como se o salmista dissesse o seguinte: agradeçamos a Ele. Vamos juntos? Agradeçamos a Ele. Veja como ele se dirige uma vez mais à coletividade, aos povos. Versos 8 a 10. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor, aquele que nos preserva a vida e não permite que os nossos pés tropecem. Agora, o 10 junto comigo. Por quê? Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste, como se refina a prata. E aqui o termo que se refina a prata é a prata acrisolada, digamos assim. Alguns vão falar do crisol, que é aquilo que vai ajudar no refino da prata. Perceba aqui, ele está dizendo, verso 11, tu nos deixaste cair na armadilha. Olha que coisa. Colocaste uma carga pesada sobre os nossos ombros. Mas veja, ele acabou de dizer, ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. O verso 9 diz, ele é aquele que preserva a nossa vida e não permite que os nossos pés tropecem. Sim, esse Deus não permite que os nossos pés tropecem. Ei, de que maneira? Acariciando o nosso ego? Fazendo massagem no trapézio de Adão? Comichão nos ouvidos? Não. Às vezes é pela disciplina que ele não nos deixa cair. Lá em casa essa semana enquadrei um deles, não importa quem aqui. E disse, eu estou dizendo isto a você, porque eu lhe amo. Eu estava disciplinando ele. Deus faz assim conosco. Por vezes nós estamos em agonia. E o salmista está dizendo, o Senhor nos deixou cair numa armadilha. É como se o Senhor dissesse, tu queres? Então veja como é amargo a desobedecer. Como é infeliz a desobediência. Senhor, tu colocaste uma carga pesada sobre os nossos ombros. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça, ou seja, estamos humilhados. Passamos pelo fogo, pela água, mas veja, último verso, coisa linda, leia comigo. Mas nos levaste para um lugar de fartura. Aleluia. É benção ou não? Nos levaste para um lugar de fartura. Antes da saída do povo de Israel para que atravessasse o Mar Vermelho, eles foram tomados numa armadilha das circunstâncias, o que para Deus não era surpresa alguma. Foram buscar comida e acabaram se tornando escravos. E estes que os escravizavam, cavalgavam sobre eles, os chicoteavam, até que um dia o Senhor disse, vocês sairão daí. Eu vou conduzir vocês
para o lugar de fartura. Não é assim conosco, meus irmãos. Estamos aqui por acaso numa Disney permanente? Ou nós também temos os nossos momentos de vergonha profunda, de tristeza, de lamento, de engano, de armadilhas nas quais caímos pelos nossos próprios tropeços? Aí o salmista diz o seguinte: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me mantém de pé. Coisa linda. O homem sem Deus tropeça e fica. Nós tropeçamos e o Senhor nos levanta. Essa misericórdia de Deus, a convocação coletiva é: vamos agradecer. Ó povos, bendizei o nosso Deus. Façam ouvir o som desse Deus, o som do louvor a Ele. Ele preserva a nossa vida, verso 9. Ele preserva a nossa vida e não permite que os nossos pés tropecem. E aqui não permite que os nossos pés tropecem, está o tropeço definitivo. Judas, a partir do 24, os últimos 2 versículos, vai dizer que Cristo é aquele que é fiel para nos impedir de tropeçar. E o tropeço aqui é o tropeço permanente da fé. Não tropeçamos permanentemente na fé, porque há um Deus que persevera sobre a nossa vida. E nós percebemos aqui que nas maiores angústias, nós não estamos em outro lugar, nem em outra situação, senão nas mãos do próprio Jesus. É esperança para nós ou não? Isso é forte demais. Ninguém pode arrancá-las das mãos de meu Pai. Jesus disse sobre suas ovelhas em João capítulo 10, versículo 29. Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 13. Paulo diz aos irmãos: sobre vós não veio nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, tudo engano de vocês. Tudo coração que se inclina para o pecado. Mas, sempre tem um mais, mas Deus é fiel, que não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Isso é boa notícia do Evangelho. Ele encerra essa parte coletiva e agora ele traz uma convocação do louvor pessoal. A adoração agora é pessoal. E ele adora a Deus por algumas razões. Isso está dos versos 13 a 20. Primeira razão pela qual ele adora a Deus pessoalmente, pelo socorro que Deus prestou a ele na angústia. Por quê? Pelo socorro que Deus prestou a ele na angústia. Versos 13 a 15. Entrarei na tua casa com sacrifícios, cumprirei meus votos, votos que meus lábios pronunciaram e minha boca prometeu quando eu estava angustiado. Oferecerei animais gordos em holocausto, como a fumaça de carneiros prepararei novilhos com cabritos. Apenas para lembrar, o salmista está num tempo onde se pedia perdão de pecados, onde se cultuava matando animais. E para aqueles que não estão familiarizados com o Evangelho desde o início, soa tão estranho isso. Mas é só para lembrar que desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus matou um animal, tirou dele a pele, escorreu-lhe o sangue e fez um sacrifício ali para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E a partir dali, para que Deus não matasse Adão e Eva matando o animal, estava ali prefigurando que alguém tinha que morrer pelo pecado do pecador. E perceba que isso é o coração do Evangelho, o inocente morrendo pelo pecador, mas todos esses animais prefigurando a obra de Jesus na cruz, que morreria como Cordeiro Santo. E o que ele está dizendo é: Senhor, eu quero, na minha adoração pessoal, te adorar
pelo socorro que o Senhor me prestou na angústia. Eu vou levar os meus animais, eu vou levar os sacrifícios, eu vou dar o meu melhor. Eu vou levar um cordeiro gordo, ou seja, eu vou levar o melhor que eu tiver para o holocausto. A frase central disso aqui é: cumprirei os meus votos. Vamos repetir: cumprirei os meus votos. Quantas vezes na angústia a gente promete mundos e fundos para Deus como se Deus precisasse da gente? Como se Deus quisesse o nosso favorzinho do tipo: se o Senhor fizer isso, então vou fazer isso para o Senhor. Deus aceita os nossos votos, meu irmão, minha irmã, pela misericórdia, não é pela necessidade. Nós é que precisamos votar. Nós é que precisamos dizer: Senhor, eu preciso oferecer algo. Agora nós não oferecemos sacrifícios mortos. Nós vamos ver domingo à noite, excepcionalmente por conta da reforma protestante, que o nosso sacrifício é vivo, santo, agradável, culto racional. É aquele que você pensa, arquiteta, raciocina, e o final da síntese é: o cordeiro é digno, vou adorá-lo. Vou fazer isto porque o meu Deus merece toda a honra e toda a glória. O que o salmista está dizendo aqui, meu irmão, é: eu vou adorar o Senhor e eu não vou mudar o que eu prometi ao Senhor. Agora, parênteses garrafais aqui. Cuidado com aquilo que você promete no desespero. Porque tem coisas que você promete que você não vai conseguir cumprir. Cuidado com os votos de Jefité. Lembra do voto de Jefité? Senhor, se o Senhor nos ajudar a vencer a guerra, aquela primeira pessoa que aparecer, eu vou oferecer em sacrifício. Deus nunca pediu sacrifício de gente. Aí quem é a primeira pessoa que aparece? É a filha dele. Que bobagem. Perceba, tenha muito cuidado naquilo que você propõe. O que Deus quer como voto da nossa vida é uma vida dedicada a Ele, uma vida dedicada a Jesus. Se você faz isso, meu irmão, isso já está de bom tamanho. Tá certo? É muito importante que a gente entenda isso. A segunda razão pela qual ele faz a sua adoração pessoal é porque o pecado dele foi perdoado. Você viu que ele ofereceu um sacrifício? Sim. Agora veja, ele agradece porque foi perdoado. Versos 16 a 18. Todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi. Veja que ele está convidando agora para ver o que ele está fazendo. Eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Verso 18, vamos ler juntos. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não teria me ouvido. Não é o que Provérbios diz? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O salmista está dizendo: vocês precisam ver, vem cá, vocês venham porque eu vou cantar agora esse Deus, porque quando eu clamei, a minha língua exaltou esse Deus, porque quando eu expus o meu pecado a Ele, Ele me ouviu, Ele me perdoou. Não é esse o cântico de todos nós, meus irmãos? O canto da igreja não é o canto dos perdoados? Quando nós cantamos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, esse não é o nosso canto, não é a nossa alegria. Ele está dizendo: Senhor, eu te adoro pessoalmente porque o Senhor me prestou um socorro na angústia, e a minha angústia, na verdade, era receber do Senhor o perdão, e agora Ele está adorando pelo perdão. Queridos, Ele está mostrando aqui que o pecado foi perdoado. Terceiro e último lugar, Ele agradece a Deus pelas orações respondidas. Pelas orações respondidas. Você sabia que tem oração, perdão, você sabia que tem bênçãos que só chegam pela oração? Por exemplo, a chuva, Deus manda se você orar, se você não orar. É claro, se houver uma necessidade de chuva e você orar, Ele pode mandar.
tá certo? Mas ontem, por exemplo, não choveu porque você pediu chuva. Alguém orou para chover? Ninguém. Poderia ser que alguém tivesse orado. Né? Alguém pode orar até para parar a chuva. Ok. Mas as bênçãos de Deus, o sol, a chuva, são dádivas dadas a nós, pelas quais nós não oramos regularmente, a maioria das vezes. Agora, há bênçãos que Deus só libera se o povo orar. Por quê? Porque Deus precisa de um interruptor? Que Deus precisa de uma forcinha da minha oração? Absolutamente. Porque a oração glorifica a Deus. E se essa oração glorifica a Deus, edifica a minha vida. E se há um Deus no céu que responde um povo que ora na terra, o povo de Deus é glorificado entre os homens. E quando eu oro e Deus me responde, Deus está dizendo: filho, eu estou lembrando a você que tem alguém vivo aqui, olhando pela sua vida. Eu sou fortalecido. A maioria das bênçãos que temos não pedimos, sabia? Não pedimos. Mas tem coisas que Deus só dá para despertar a nossa fé através da oração. Pedi e dá-se-vos-á. Esta é a chave. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos concede. Qual é a cláusula? Segundo a sua vontade. Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai o concederá. E aí você coça a cabeça e diz: mas tem coisa que eu pedi em nome de Jesus e não veio. É claro, a cláusula está em meu nome. Ninguém chega lá em casa pedindo a chave da minha casa e eu estando fora, sem que vá em meu nome. Compreende ou não? Há coisas que eu não posso pedir em nome de Jesus porque não são bênçãos. E já está na cláusula do contrato eterno que há coisas que Deus não nos dá porque nós não podemos pedi-las em nome de Cristo. Porque pedindo será em vão. Você pede a Deus para alguém se dar mal, por exemplo. Para alguém ficar doente. Essas orações feiticeiras que tem por aí, não é? Quem te viu na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção, vai se arrepender. Esse evangelho é o sabor de mel. Esse tipo de oração de bobagem, Deus não responde. Você pode passar a noite inteira pedindo. Agora, em meu nome, Jesus está dizendo: esteja certo, se você pede de acordo com a vontade de Deus, em meu nome, o Pai vai conceder. Ele diz, versos 19 e 20, olha as orações respondidas, vamos ler juntos. Mas na verdade, Deus me ouviu, Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Gente, isso é lindo, não é? Deus não afastou de mim o seu amor. Deus nunca faz nada de má vontade. Tem coisas que a Andresa me pede para fazer, que eu faço de má vontade. Confessei? Quantos aqui em casa? O resto é querubim. Ok. Deixa eu explicar isso. Você vai na rua? Vou. Aproveita e passa no mercado e compra isto, isto, isto. Não estava nos meus planos. Quantos homens passam por isso? Aleluia. Ok. Eu queria passar, mas vou passar. Veja, preste atenção. Eu passo que a gente tem que ser útil. Tá bem, gente? Não pode ser parasita na sua casa, não.
Seja homem, seja mulher, seja filho, seja criança. Você pode lavar uma louça que não quebra sua mão. Você pode passar no mercado, você pode ir na farmácia. Tá bom? Um ser humano precisa ser um ser útil para as pessoas. Mas tem hora que a gente é útil assim, não querendo ser útil. Ainda mais se tiver uma chuvinha, sim ou não? Vamos confessar aqui, gente. Deixa eu lhe dizer. Nada do que Deus faz, Ele faz de má vontade. Tudo é de boa vontade. Jesus subindo para o Gólgota, subiu de boa vontade por nós. Morreu por nós de boa vontade. Ele enviou o seu Filho de boa vontade. Um dia Ele voltará de boa vontade. Deus não está amarrado a nada, não se sente obrigado a nada. E veja, Ele diz, esse Deus não afastou de mim o seu amor. E esse Deus ouviu as minhas orações. Duas aplicações finais. O texto é tão aplicativo, mas apenas para fixar. Primeiro, recorramos à palavra de Deus para que não esqueçamos do que Ele fez por nós. Percebeu que esse texto é um texto retrovisor? Que você lê e lembra do que Deus fez lá atrás? Te dá referências do que Deus fez. Por isso você pode seguir seguro. Todas as vezes que o inimigo colocar no teu coração uma tristeza para com Deus, recorra à palavra e o Espírito vai te dar alegria de lembrá-lo quem Deus é. Segunda e última aplicação. Testemunhemos sobre Deus a todos para os quais pudermos testemunhar. Falar sobre Deus para tantos quantos puderem ouvir através de nós. O salmista está dizendo, cheguem perto, deixa eu dizer, deixa eu falar. Deuteronômio capítulo 32, último sermão de Moisés. Terra, céu, todos, se acheguem. Eu quero dizer quem Deus é. Ele é forte, santo, justo, Ele não muda. Ele começa a falar sobre Deus. Ele é a rocha. Meus irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Então você vai à palavra, medita no que Deus fez, se levanta com o coração cheio. Sua boca vai falar do seu Deus. Que Ele nos abençoe nessa noite. Amém, gente? Vamos cantar Deus somente Deus? Dá o tom ali para a gente, maestro. Vamos ficar de pé e terminar com essa canção. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Deus, quem jamais ia conhecer, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação, e a voz da criação se erga para dar
a Deus. Exaltamos, ó Deus, pelo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor não permite que os nossos pés tropecem, permanecendo no chão, mas o Senhor tem nos erguido. Louvamos o teu nome santo e bendito, meu Pai. Rendemos-te graças por tudo que o Senhor fez e tem feito, porque o Senhor tem nos livrado no tempo da angústia. Obrigado, meu Pai. Abençoa teu povo aqui, Senhor. Quem sabe aquele que está passando pela angústia, ou pela disciplina, ou por outro momento, ó Deus, socorre teus filhos com a tua misericórdia. Mas não afasta de nós o teu amor, Senhor. Que possamos, ó Deus, sempre como salmista dizermos: o Senhor ouviu as nossas orações e não afastou de nós o teu amor, a tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Próximo domingo pela manhã, estaremos aqui orando pela vida do pastor Flávio e da sua família, não é? Que vai residir, não é? Em outro lugar. Estejam aqui, tá? Vamos orar juntos. E não esqueçam, aqueles que desejarem abençoar alguém com o livro, pode procurar o Janir. Deus abençoe a todos. Amém.